A nova temporada do futebol europeu vai começar e aqui nós gostamos de falar de futebol europeu. Recentemente fizemos aí o Mercadão Alternativo Europeu, também temos o programa Europa Alternativa e hoje vamos falar dos times que saíram das divisões de acesso e têm grandes histórias. Vamos lá, depois da vinheta. A melhor forma de acompanhar o Campeonato Brasileiro é pelo aplicativo EI+. Lá você vê jogos exclusivos do Brasileirão e também partidas do futebol europeu. Dá para assistir tudo no celular, na TV e no computador, tudo ao vivo. Clique no link na nossa descrição e veja como ter acesso a todas essas vantagens. Campeonato alemão. Na Bundesliga subiram 3 times. O Colônia, que foi campeão da segunda divisão, o Paderborn e o Union Berlin. Nesse vídeo a gente vai sempre escolher um time, das principais ligas da Europa para falar, para se aprofundar mais um pouco. E dessa vez tinha que ser o Union Berlin. Tem vários motivos para isso, tem a própria história do acesso do time foi muito interessante, afinal de contas deixou para trás o tradicional Hamburgo, depois conseguiu uma vitória muito emocionante contra o Stuttgart, mas a história do time como um todo, desde a fundação, é muito interessante e a gente precisa contar. Faz tempo que a gente está querendo contar, inclusive a gente já recebeu muitos pedidos aí nos comentários, do pessoal pedindo para a gente falar do Union Berlin, porque é realmente um time muito especial. Atualmente o uniforme do Union Berlin é vermelho, mas lá no passado, na origem, na fundação, era azul, para indicar a origem do time, porque afinal de contas eles eram operários, eram metalúrgicos e os metalúrgicos da época usavam essa cor, usavam um uniforme dessa cor. E depois o time acabou se tornando um time da resistência da Alemanha, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha foi tomada pelos soviéticos, foi toda dividida e nessa divisão o Union Berlin acabou ficando na parte oriental, sendo dominada pelos soviéticos. E aí quando disputavam o campeonato alemão, havia sempre uma indefinição e em 1950 o time conseguiu ser campeão e teve o direito de disputar a fase final do campeonato alemão como um todo. Porém, o regime oriental ali queria impedir o time que disputasse, enfrentasse os outros times da liga e mesmo assim o Union Berlin resistiu, conseguiu enfrentar o Hamburgo, que era o outro campeão, perdeu até de certa forma feio, por 7-0, mas esteve lá e enfrentou o Hamburgo. Outra grande dificuldade do Union Berlin é que o principal rival do time era o Dynamo Berlin, que era um clube ligado à Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. E aí é óbvio que isso acabava causando muitas dificuldades em campo, o Dynamo Berlin era muito mais beneficiado pela arbitragem, por exemplo. E mesmo com a reunificação da Alemanha, o Union Berlin não deixou de ser um time diferente, Isso porque ele colocou sempre os interesses dos torcedores acima de qualquer interesses políticos ou financeiros. Dá até para comparar um pouco com o São Paulo, outro time alemão que a gente já falou bastante aqui, inclusive vou deixar o vídeo aí na descrição e nos cards para você conhecer. Tem uma certa semelhança aí porque a torcida abraçou o time como abraçou realmente o Union Berlin. Lá na década de 90 o time chegou a estar perto da falência, teve muitas dificuldades financeiras, no começo chegou a conquistar alguns acessos que o time não subiu porque a Bundesliga travou por problemas financeiros, e aí lá em 97 o time estava à beira da falência e a torcida foi até o portão de Brandemburgo para protestar, para chamar a atenção da mídia, e aí conseguiu realmente que algumas marcas patrocinassem o time, a Nike se envolveu no caso e ajudou a evitar essa falência do Union Berlin. Teve até um caso curioso da cantora Nina Hagen, que é a garota de Berlim do Supla, naquela música Linda Garota de Berlim. Pois é, ela cantou, fez uma gravação do hino do clube e aí doou toda a renda para ajudar o clube. Enfim, teve a participação, a ajuda de muita gente para evitar realmente que o time fosse à falência. Depois disso,
o Union Berlin percebeu que poderia contar com a sua torcida para tudo, né? E aconteceram várias ocasiões realmente que a torcida ajudou o time. Teve, por exemplo, uma campanha de doação de sangue, né? Que isso realmente foi incrível, porque ajudou várias pessoas que precisavam do sangue, e aí o sistema de saúde alemão repassou o dinheiro que o time precisava para pagar uma licença para voltar a disputar as divisões de acesso da Bundesliga. Depois aconteceram muitas reformas no estádio e algumas dos torcedores foram lá e botaram a mão na obra realmente para ajudar o clube. Outras, os torcedores pagaram algumas cotas e juntaram o dinheiro necessário para a reforma. E aí, naturalmente, o clube se aproximou muito dos torcedores e abriu o estádio também para os torcedores, né? Então acontecem, por exemplo, eventos no Natal. Durante a Copa, o estádio costuma ser aberto para a torcida acompanhar ali os jogos, e aí é claro que o time acaba aproveitando para ganhar um dinheirinho também com as bebidas, com as comidas do evento, né? E também tem até um momento muito legal que o Union Berlin costuma abrir o estádio para refugiados, né? Então, imigrantes ali europeus, que tem todo esse problema na Alemanha com esse tema, e o Union Berlin está participando ativamente. E vale lembrar uma coisa legal do Union Berlin, que o time tem no estatuto a luta contra racismo, xenofobia e homofobia. E realmente o time se posiciona contra essas coisas. Campeonato inglês. 3 times subiram na Premier League, o Norwich City, o Aston Villa e o Sheffield United, né? A gente vai falar do Sheffield, a camisa que eu estou vestindo aqui é do Sheffield FC, não é exatamente o mesmo clube, né? Esse aqui é o primeiro time da história, um time muito antigo, muito clássico, né? O Sheffield United está um pouco melhor, chegou agora na Premier League, mas é um time que tem uma história ali realmente de muitos altos e baixos, muito mais baixos, né? Porque a grande glória do clube aconteceu muito lá atrás, em 1925, quando o time conquistou uma Copa da Inglaterra, e desde então o time passou por várias dificuldades, rodou normalmente pelas divisões de acesso. Isso até poderia ter sido um pouco diferente se o time tivesse contratado Diego Armando Maradona. Lá na década de 70 o clube chegou a cogitar essa hipótese, tentou negociação, mas acabou não tendo dinheiro para isso, contratou o Sabelha para o lugar, não conseguiu, né? Isso não bastou para o time viver grandes momentos de glória. Isso só começa a acontecer agora, né? Porque o time ainda passou muitas dificuldades nessa década atual, disputando a terceira divisão inglesa. De 2011 a 2017 o time teve na terceira divisão inglesa. E para sair dessa situação, o Sheffield United contou com 2 ajudas fundamentais. Uma foi um príncipe saudita que injetou uma boa grana ali, algo que já é bem comum no futebol e que faz muita diferença, é claro, na segunda divisão. E também um técnico, realmente um técnico especial, Chris Wilder, que tem uma história no clube, jogou pelo clube, tem uma tatuagem com o escudo do clube e tem uma fama de ser, digamos assim, o rei do acesso no futebol inglês. Ele já conseguiu vários acessos com outros times e agora se consagrou no Sheffield United, porque tirou o time da terceira divisão, aí depois colocou agora o time na primeira divisão, na Premier League, e inclusive foi eleito em 2019 o melhor técnico da liga, de todas as ligas inglesas, superando aí Pep Guardiola, Jürgen Klopp, enfim, realmente impressionante a campanha do Chris Wilder. Campeonato italiano. Subiram para a Série A italiana o Brescia, o Lecce e o Hellas Verona. Escolhemos falar do Verona porque é um time que tem uma conquista muito alternativa. Lá na década de 80, em 1985, o time conseguiu surpreender as grandes equipes italianas que tinham grandes craques naquela época, né? Tinha Falcão, tinha Zico, tinha Maradona, era uma liga realmente muito forte e o Hellas Verona conseguiu surpreender. Não tinha assim um time também com outras estrelas, tinha assim um técnico muito ousado, o Osvaldo Bagnoli, que foi o principal destaque daquela campanha. O time assumiu a ponta ali como sem ninguém perceber, né? E foi se mantendo, se segurou lá com bastante confiança e foi campeão. Muita gente compara, né, com a campanha do Leicester City, né? Quando aconteceu o título do Leicester City no campeonato inglês, teve muita gente comparando com essa campanha do Verona em 85. Depois disso, nunca mais o Verona foi um grande time
time para ser campeão da Série A, né? Ele chegou a ser campeão da Série B em 99, mas nos anos 2000 o time passou por muitas dificuldades, chegou a cair para a terceira divisão, quase cair para a quarta divisão, teve realmente uma fase bem complicada, passou 4 anos na terceira divisão, aí depois subiu, inclusive teve um acesso com alguns brasileiros importantes em 2013, com o Jorginho, por exemplo, que hoje está no Chelsea, tem uma história ali com alguns brasileiros bem interessantes, mas na prática virou um time ioiô, né? Time que sobe e desce da Série A e da Série B com frequência, como está acontecendo agora. Chegou na Série A, vamos ver se consegue se segurar mais de 2 anos aí, porque normalmente não tem acontecido. Campeonato Espanhol. 3 times vão chegar na primeira divisão do Campeonato Espanhol: Osasuna, Granada e Mallorca. A gente escolhe aqui falar do Mallorca por causa dos altos e baixos do time, né? É impressionante. No começo do século, aí você que tem um pouco mais de 20 anos, deve lembrar que o Mallorca chegou a disputar campeonatos europeus, por exemplo, foi campeão da Copa do Rei, viveu realmente um momento bom ali, mas rapidamente, por causa de vários problemas políticos, o clube entrou em decadência e nessa década teve muita dificuldade. Em 2013 caiu para a segunda divisão, em 2017 chegou a cair para a terceira divisão. E até por causa desse momento horrível, o time acabou vivendo ali um clássico improvável, que não acontecia há mais de 30 anos, o Derby de Palma, que ele enfrentou o Atlético Baleares. É um rival, mas um rival muito mais modesto, e eles nunca se enfrentavam em jogos oficiais, e aí acabaram se enfrentando, fizeram um jogo de muitos gols, e o Mallorca venceu por 3-2. Então a terceira divisão foi fácil para o Mallorca, né? E aí o clube voltou para a segunda divisão e já conseguiu acesso. Não foi fácil, o clube teve que ir para os playoffs, enfrentou o Albacete, conseguiu uma vitória magra por 2-1 no placar agregado e depois enfrentou o favorito, Deportivo La Coruña, era realmente o grande favorito no duelo, venceu o primeiro jogo por 2-0, mas o Mallorca foi lá em casa na partida de volta, venceu por 3-0 e aí a torcida foi à loucura. Né? Teve invasão de estádio, uma grande comemoração, porque o Mallorca conseguiu sair rapidamente da terceira para a primeira divisão. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. E agora fica o convite para você acompanhar a temporada europeia com os vídeos da última divisão, né? Se inscreva aí, ative as notificações, porque como eu disse, a gente vai estar sempre fazendo vídeos sobre futebol europeu e é claro que a gente vai estar de olho em tudo que rolar durante essa temporada, principalmente com esses clubes, né? Esses clubes alternativos que subiram e sempre podem surpreender e causar alguma grande história. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.